Fala moçada, como é que vocês estão? Bom ou nada? O vídeo de hoje a gente vai fazer a avaliação de um anel 840 em um solo 7% de argila, tá? Avaliação assim, como que ela se desempenhou, como que ela se comportou dentro aqui desses parâmetros, dentro desse ambiente. Eu moro no Tocantins, planta aqui, Piraquê, perto de Araguaína, me chamo Matheus Guimarães, tá? Sou produtor e também sou engenheiro agrônomo, certo? Também professor aqui da Agrofácil, uma das maiores escolas digitais aqui da região norte do país, onde a gente trabalha toda a parte de soja, milho, monitoramento, nutrição foliar e muitas outras coisas, tá? Esse aqui é o meu cenário, eu planto em um areião puro, tá? Solo aqui é 7% de argila e essa safra aqui agora a gente está testando a Neo 840, certo? A sementeira da Neogen. Moçada, então vamos lá, tá? Deixa eu passar um panorama geral aqui para vocês de como tá a área. Antes de mais nada, a gente está na parte aqui onde foi o rastro do trator, correto? Por isso a gente está com esse espaço legal aqui para a gente poder trabalhar. E vamos dando uma voltinha aqui para a gente poder encontrar diferentes situações. Aqui a gente pode observar uma soja que está na altura aqui da minha coxa ainda, correto? Porém, Marcão, vai andando de costa aí, anda. Está extremamente manchado, mas não é pela variedade, é pelo tipo do nosso solo, tá? Aqui a gente tem a parte mais alta, só que isso aqui também ainda não é a nossa melhor soja. Marcão, você mostrar ali atrás, ó, vai pegar uma parte mais alta ainda, ó, ali perto do carro, tá, ó, certo? Então vamos dar uma voltinha aqui. Essa oscilação é uma oscilação de fertilidade, mas principalmente uma oscilação de palhada, tá? A gente não deu tempo de fazer uma palhada uniforme, não é que não deu tempo, não choveu o suficiente. Então algumas partes formou, outras partes não formou. A gente tentou manejar aqui uma palhadinha de milheto pré-plantio. A gente não teve tanto sucesso no manejo da palhada, vamos formar uma palhada mais uniforme para a próxima, mas percebam já aqui, ó, que está aqui em um ambiente totalmente, praticamente, sem palha nenhuma, tá? E ainda assim a gente tem uma soja que está baixa, mas está, ó, bem nutrida, tá? O objetivo aqui não é falar o nosso manejo, tudo que a gente fez, mas só para poder citar, é uma sola de fertilidade extremamente baixa, tá? Não tem nenhum nutriente na análise de solos, nenhum. Que esteja pelo menos no nível crítico, esteja pelo menos mediano, tudo abaixo. E tudo que a gente fez aqui foi só pensando em exportação, só pensando na extração e na exportação da planta, para a gente conseguir ter uma produtividade razoável, tá? Mas beleza, como que a Neogen se comportou aqui nas nossas areias, tá? Começar falando que a gente teve um episódio no início muito ruim, a gente pegou uma fito severa de boro em todas as áreas e a gente também plantou fora da janela nossa, tá? Por falta de chuva e por falta de ter chegado semente e também ter chegado principalmente o adubo, correto? Que a gente teve um problema com cancelamento lá no início da safra. Mas beleza, como que desempenhou até agora, tá? O início dela foi bem sofrido aqui. A gente perdeu muitas plantas por domamento, a areia aqui, então quando o sol quente vinha, de fato mesmo assim, judiava um pouco. Foi uma planta que teve uma arrancada mais lenta, ficou bem sentida, principalmente pela fito de boro. A gente perdeu os cotinadores cedo, a gente chegou a perder até o primeiro par de folhas de forma precoce. Só que teve uma coisa que eu achei com muita vantagem nela. Ela é altamente responsiva a tudo que você faz. Tá? Então ela de fato conseguiu manter uma estabilidade, ela pareceu ser muito feia em um certo momento, mas ela veio se recuperando e ela conseguiu de fato manter uma estabilidade. Como vocês podem ver aqui, é uma soja que não vai explodir de potencial, não vai explodir a produção, mas é uma soja que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá bem carregadinha, tá? Coloraçãozinha verde escuro, tudo que eu fiz veio respondendo. Então essa resposta a tudo que eu fiz eu gostei muito, tá? Porque no solo arenoso a gente tem uma característica muito peculiar. Qual que é? A gente não tem quase nada aqui porque a gente tem uma CTC baixa. Então a gente não tem capacidade de reter alguns nutrientes, correto? Então a gente tem que ser muito pontual no que colocar. E principalmente ser muito estratégico e pontuais no sentido de que dá para a planta o que ela precisa no momento que ela precisa. Então a planta está com necessidade de fósforo, vamos dar o fósforo. Ela está com necessidade de potássio, vamos estimular o potássio, vamos dar o potássio para ela de acordo com aquele momento que ela necessita, já que o nosso solo tem baixa capacidade de armazenamento de nutrientes. Show? E tudo que eu fiz nesse sentido, a gente parcelou aqui em 3 o cloreto de potássio. Pré-plantio, uma ali em V3, V4 e outra ali de V6 fazer 7. Então toda vez que a gente fez essa tubação, a resposta teve, tá? Então foram plantas que ela respondeu muito bem, essa adubação. A todos os nossos protocolo de nutrição e de estímulo foliar, ela respondeu muito bem também. Então toda vez que a gente fez processo de recuperação dela,
por exemplo, vou postar um vídeo no canal aqui, ou não sei se está postado já. Tá postado já, tá, Marcão? A gente tem um vídeo já postado aqui, tá? Eu recuperando uma planta aqui, é essa aqui, ó. É a Neogen, tá? A Neo 840. Então ela teve uma boa resposta a estímulos, a recuperação e qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, uma planta que vai ter uma estabilidade produtiva e quando a gente pegasse aqui algumas manchas de fertilidade, ver se tem alguma perto aqui. Não vai estar tão perto aqui. Mas toda vez que a gente tem algumas manchas melhores de fertilidade, Marcão, deixa eu virar aqui, deixa eu passar aqui perto. A gente vai chegando aí para umas plantas maiores. Então toda vez que a gente tem uma mancha de fertilidade, uma mancha espalhada, a planta ela é outra também, tá? Então um porte maior, ela engalha melhor e ela responde melhor a qualquer tipo de coisa que a gente faz, qualquer tipo de nutrição, a qualquer tipo de estímulo, tá? Então essa variedade mostra pra gente o quê? Que ela tem sim uma estabilidade, porém ela tem potencial produtivo também. Em um ambiente mais uniforme, ela responderia melhor pra gente também, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, umas plantas bem carregadas, ó. E olha que a gente não tá nem com palha assim demais, ó. A gente vê que tinha um residualzinho de palhazinho aqui, ó. Um residualzinho que segurou um pouco mais, né? Vai passando o ciclo e ela vai se decompondo. Mas a gente viu que teve um residualzinho interessante ainda de palha aqui, o que deixou a gente com o quê, ó? Com um padrão melhor de lavoura, ali melhor ainda. E a gente tem dentro desse talhão plantas melhores do que essas, tá? Lá perto daquele eucalipto lá, ó, é uma mancha de argila que a gente tem, certo? Com fertilidade maior. Então lá a gente tem outro padrão de plantas, certo? Plantas batendo aqui, ó, na boca do estômago, mais ou menos. Então deu para observar aqui o quê? Que em condições adversas ela consegue segurar um pouco, ela tem essa capacidade de se recuperar, correto? E também um ambiente que é favorável para ela, ela tem condições aí de produzir bem. Show? Outra coisa que eu gostei muito, a resposta dela a engalhamento. Tá? A gente já tirou várias plantas aqui, a gente já fez várias avaliações de ramificações, nós produtivos. É uma planta que, dando o estímulo certo, no momento certo, é uma planta que ela tem potencial sim de engalhar bem. E isso é muito interessante, tá? Porque engalhando bem, a gente tem um nó produtivo ali a mais, um galho a mais que podem dar várias novas vagens pra gente. E isso é super interessante, que é uma resposta que eu gostei muito dela aqui, tá? A gente plantou essa Neo aqui entre 15 a 16 plantas por metro. Correto? A gente perdeu algumas plantas por tombamento, a gente perde algumas plantas normal, até por teor de germinação, coisas nesse sentido. Só que quando a gente está na areia, e uma areia que está parcialmente descoberta, ou totalmente descoberto, e bate um sol quente, a gente perde algumas plantas por tombamento, algumas plantas por selamento superficial. No final das contas aqui a gente deve ter ficado com umas 12, 13 plantas por metro, tá? Onde tinha palha, a gente conseguiu segurar mais semente, quase não perde, fica mais adensada. Onde, porventura, a gente acabou perdendo sementes, a gente teve plantas com resposta de engalhamento muito bom. Isso quer mostrar o que pra gente? Mostra que quando você estiver num ambiente mais favorável, ambiente com palha, ou até mesmo um ambiente mais argiloso, que você não sofre tanto com essa perca de planta excessiva, trabalhar aí com uma população de 13 plantas e meia, para 13 plantas, até 12 se vacilar, e ficar com uma final aí de 10 para 11, eu acredito que seja uma soja com alto teto produtivo, tá? Com alta capacidade de engalhamento para a gente poder trabalhar. Então é uma variedade aí que é interessante e é bom a gente ficar de olho. Fechou? Então é isso, moçada. Abraço para vocês. Nossa área aqui no Tocantins, no pico do Cerrado, 7% de argila. E hoje a gente conheceu a variedade Neogen.